boa tarde. Conforme combinado, vou falar sobre o Pix. A pergunta é se há taxação sobre Pix. Não vai haver taxação, pelo menos nesses 2 anos, nesse governo, não acredito em taxação do Pix. Mas isso não tem muita importância. O que eu vou falar é que é muito importante. É o perigo real de qualquer pessoa incorrer em crime tributário, tanto pessoa física como jurídica, mesmo quem não declara. Antes vou me apresentar, meu nome é Tito Brito Cavalcante, sou advogado tributarista, pós-graduado em Direito Tributário e Público, atuo diariamente nesta área, sou militante, eu e nossa equipe de advogados aqui. A principal coisa a ser alertada é a movimentação de R$ 2.000. O COAF, o que é o COAF? É o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. É como se fosse um serviço de inteligência para ver o rastreamento de movimentações financeiras. Mas tem uma coisa estranha aí, que tem tanta movimentação financeira aí de traficante que não se vê, né? Mas isso não vou entrar nesse detalhe. O COAF alerta automaticamente a Receita sobre o trânsito de dinheiro em espécie acima de R$ 2.000. Isso é muito sério. Isso pode acarretar em muitas coisas que eu vou explicar. A fiscalização está monitorando há muito tempo as contas bancárias. E atualmente começou a modificar, dando maior atenção às transações digitais. E desde o 1º de janeiro, o monitoramento automático sobre as transações Pix de 5 mil em diante para pessoas físicas e de 15 mil em diante para pessoas jurídicas. Essa movimentação são enviadas pelos bancos, obrigados os bancos a enviarem, e outras instituições, para a fiscalização, para que ela tenha mais dados e capacidade de monitorar toda a sua vida financeira. Na verdade, melhorou muito mais ainda, porque foi implantada uma tecnologia chamada de módulo financeira. O que é isso? É inovador, é uma plataforma que reúne arquivos digitais, como operações, cadastros, abertura, fechamento de contas e todas as movimentações financeiras digitais. Com isso, a Receita Federal tem mais tecnologia, mais ferramenta para ver toda a sua vida, todas as transações financeiras. Ou seja, o contribuinte está cada vez mais com uma faca na garganta. O Estado vive do contribuinte e o contribuinte tem que pagar as custas do Estado. E qual o risco desse monitoramento, dessa fiscalização? Qual o risco que a COAF tem visto na sua conta, essa movimentação? É exatamente isso, a declaração de imposto de renda. Ainda quem não declara também corre risco, também quem não declara, pobre ou rico, corre risco de incorrer em crime tributário ou pagar multa. Vou explicar. Vou explicar dando exemplos práticos. Vou resumir o máximo essa palestra para que fique claro o risco que qualquer um de vocês estão passando, seja pessoa física, rica ou pobre. Um exemplo, uma pessoa que tem uma conta bancária, recebe 6 mil por mês, ela vai fazer a declaração de imposto de renda de 72 mil, que é o equivalente a 6 mil por mês. Só que ela tem um parente que é autônomo e está com CPF em restrição no Serasa, não pode abrir conta bancária, ela aí tira uma maquinazinha e dá para ele usar a conta dela. Aí entra 100 mil por mês desse seu parente, desse seu marido, seja lá quem for. Ela só vai lá e declara os 6 mil por mês. O que ocorre? Ela deixou de declarar os 110 mil por ano, digamos que entra do 120 mil por ano, que entra do parente que ela deu a maquinazinha. Ou então, ainda o parente tem uma empresa, mas está em execução fiscal, tenho visto muito isso, começa a usar a conta de pessoa física, isso aí já era crime tributário automático. Você pega uma maquininha, em vez de usar da pessoa, isso pode ser tanto crime tributário, tanto na esfera estadual como federal. Pega a maquinazinha e começa a usar na pessoa física, porque não pode usar da pessoa jurídica que está em execução fiscal, está em cobrança, execução
né, de empresa extrajudicial. Né, digamos que a pessoa também receba aí 60 mil no ano, ela só declara 60 mil no ano, mas o parente, o marido tem empresa, aí entrou 1,5 milhão na conta. Quer dizer, ela está incorrendo em crime tributário, porque na declaração ela só vai declarar 60 mil e deixou de declarar 1,5 milhão. Se ela declara tudo, os 60 mil mais 1,5 milhão, ela vai pagar um imposto de renda, né? 27% em cima de tudo isso, mas ninguém faz. Né? É melhor abrir uma empresa jurídica, outra, né? Então, o que ocorre é a pessoa acaba incorrendo em crime tributário e, além de incorrer em crime tributário, tem que pagar 75% de multa, mais juros, se for judicializado, honorários, cumbência, custa, etc. Né? Não é a pessoa que depositou em sua conta que vai pagar, é a pessoa que recebeu, porque isso é considerado pela Receita Federal como renda, e renda é o fato gerador que cria a hipótese de incidência do tributo imposto de renda pessoa física. Né? Ou seja, qualquer renda que entre em sua conta, uma pessoa que faz um passeio de escuna, né, e ela, digamos, é aposentada de uma empresa estatal, recebe 80 mil ao ano de aposentadoria, ela está obtendo renda com passeio de escuna e está recebendo isso na sua conta de pessoa física, ao invés de abrir uma MEI ou uma outra empresa. Também, se ela não declarar esse valor extra que está recebendo, ou aluguel, qualquer tipo de renda, se ela recebe na conta e só declara o que ela recebeu de salário, também está incorrendo em crime da ordem tributária. Né? E também, não se engane não, uma pessoa que ganha 3 mil por mês e está gastando 10, o COAF está de olho na operação financeira. Então, o PIX aí é o menos importante, o mais importante, qualquer uma pessoa pode incorrer em crime tributário. Aí pergunta, Tito, o que é crime tributário? Vou explicar de uma forma bem reduzida, porque vocês vão ficar surpresos, que muita gente aí já incorreu em crime tributário e não sabe, né? Ainda que não saiba, está incorrendo em crime tributário. É a Lei 8137 de 1990. Né, tem seu artigo 1º que fala constitui crimes contra a ordem tributária, etc, etc e tal. Não vou. Aí vamos para o inciso 1º, que é importante. Omitir informações ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. O que é a autoridade fazendária? É o fisco, é quando você faz a declaração de imposto de renda ou de pessoa jurídica também. Né, se você omitir aquele dinheiro que depositar em sua conta, que seu marido, né, às vezes vendeu uma casa e não tem conta porque ele está com o CPF, né, queimado, chamado, né, restrito, né, depositou em sua conta, né, e você omitiu isso, não botou na declaração, você automaticamente já incorreu aqui em omissão. Né, também constitui crime, né, a declaração falsa. O omitir declaração de renda, né, essa omitir declaração de renda, quando no há dolo, ainda é questionável se há crime ou não, né? Mas o que está acontecendo? A Receita Federal está pegando muita gente, não se engane não, muita gente está tendo citação, né? Porque o namorado, o amigo, o irmão está usando a conta porque não tem outra, não declarou o que foi depositado e acaba respondendo. E além de responder por crime tributário, né, da Lei 8137, que eu acabei de citar, por omissão de receita, ou não prestar declaração sobre renda, bens ou fatos que gerem renda, né, além de incorrer nisso, vai pagar uma multa de 75%. E se for execução fiscal, ainda tem as custas, honorário advocatício. Então, tomar muito cuidado com a declaração de imposto de renda, né? É bom que se tenha um contador que oriente bem, né, porque se cair na malha fina, vai passar por tudo isso aqui. Mas tem muita gente que vai falar, doutor, eu não faço declaração, não tem perigo. Tem sim, se você cair na malha fina, você vai, a parte que você declarou, né, ou a parte, aliás, nesse caso, né, se você recebe ao limite do imposto de renda, você está isento, você não paga nada. Mas a parte que foi depositada,
né, na sua conta, você tem que prestar conta, senão você pode incorrer em crime tributário. E nesse caso, você tem a oportunidade de fazer a retificação ou a denúncia espontânea, que são um instituto que um tributarista, né, faz para você, que é um processo, né, e no caso a retificação é feita por um contador, né. Então é bom evitar, né, receber dinheiros em conta, na sua conta corrente, que não seja declarado, para não incorrer em crime tributário, né. Quanto ao tributo do PIX, eu acredito que futuramente, no próximo presidente vai ter PIX, sim, vai ter imposto sobre PIX, tributo sobre PIX, né? Por quê? Porque nesses 2 anos seria impopular, e qualquer presidente que entre vai ter que fazer isso, porque o próprio, nessa semana, na Veja dessa semana, né, da segunda semana de janeiro, o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital Rego, em entrevista, ele afirma que a União está sem, isso é fato público notório, isso é o mínimo, né? Está sem condições, está sem recurso para pagar seus débitos, quer dizer, o estouro está pagando, está tendo mais passivo do que ativo, você está entrando menos do que o que se paga, e daqui a 5 anos não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria e talvez nem os salários. Quer dizer, a tendência é que se taxe o PIX e inicialmente tributo, né? Eu não tenho dúvida. Então, eu quero deixar claro, muito cuidado para não incorrer em crime tributário ou em execução fiscal, que vão procurar arrestar seus bens que você tiver, né, com a multa de vão multar os 75% que você não declarou. O que você declarou não é uma multa, mas o que você não declarou, que entrou em sua conta, como eu falei, seria por parente ou por amigo, né, e você não declarou, você pode incorrer em execução fiscal com arresto de bem, inclusão na dívida ativa, até nome no Serasa, ser restrito seu CPF no Serasa, né, e pode também incorrer em crime tributário, né, e a Receita Federal, não se engane, não tem feito muito isso, né, sem seguir os procedimentos que a lei exige que siga antes de fazer a denúncia. E a Procuradoria Criminal da Receita Federal está fazendo a denúncia sem analisar os procedimentos necessários, e o juiz aceita a denúncia. Quer dizer, existem vários atos irregulares da Receita que só um tributarista poderá analisar, né? E eu falo tributarista mesmo, né? Não uma pessoa que, né, não é um contador. O contador vai, né, não tem nem como participar de um processo. É um processo judicial, ele pode até participar do processo administrativo. Então, eu vou deixar claro, procure sempre um bom contador para te alertar sobre os riscos, né, e fale a verdade para o contador, né, sobre o que você tem na conta e o que você declarou. Fale a verdade para o seu advogado também, né, para você não incorrer, e é pena de 5 anos. Então, eu agradeço a atenção de todos, né, conforme combinado, eu estou deixando aqui todas as informações necessárias, resumidas. Uma boa tarde.